Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou o William Câmara, hoje eu estou aqui nos estúdios da Companhia de Estágios, no podcast, estúdio de podcast. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Companhia de Estágios ou sobre o seu estúdio, é só clicar aqui e acessar o QR Code. Eu estou aqui hoje com o Roberto Dagnoni, que é o chairman do mercado Bitcoin. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, William? Obrigado por aceitar aí essa conversa. Vai ser muito divertido conhecer um pouquinho da sua trajetória. Você tem um currículo impressionante, então eu queria que você fizesse uma rápida apresentação aí de quem é o Roberto. Obrigado pelo convite. Para começar, eu sou de Santa Catarina, então esse sotaque não é de Portugal, é da região de Itajaí. E fui subindo para Curitiba, Jaraguá do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e agora em Miami. Então foram várias mudanças. Eu comecei empreendendo, comecei trabalhando com 14 anos de idade, então era outro momento, outro estilo de vida, né? Comecei a trabalhar na 8ª série. Uau! Então isso era bem diferente, né? E logo no high school, no ensino médio, já trabalhava o dia inteiro e estudava Isso à é algo noite. raro hoje, né? É bem raro, né? Só que é algo que te dá responsabilidade muito cedo, né? Uhum. E aí eu tive a chance de empreender e aí que foi a mudança para Curitiba, foi bem interessante. Então eu fiquei 11 anos empreendendo e acabamos vendendo essa empresa para Deloitte quando eu tinha 20 e poucos anos ainda. Então foi muito legal, né? Cheguei numa Big Four cedo e aí acabei migrando para uma carreira executiva. Passei por 3 empresas e na terceira eu entrei então passei por agro, têxtil e depois mercado financeiro. Uhum. E nessa de infra de mercado financeiro, em 2010 nós fizemos um filing para IPO, eu era CFO, e durante esse processo do IPO, uma empresa listada, que era a CETIP, acabou nos comprando. Então aí foi um grande M&A e eu tinha, sei lá, só 30 anos de idade, bem jovem. Bem jovem mesmo, você É. fazer um M&A assim com uma saída tão grande, né? E a gente estava 2 anos nesse negócio. Em 2010 era uma época que a janela de IPO estava aberta, Uhum. a empresa estava indo bem e aí acabou virando o que a gente chama de um dual track, né? Você está indo no IPO aqui, mas mais ou menos é o que aconteceu com a XP quando o Itaú fez aquele investimento na XP e retardou um pouco o IPO, né? Isso aconteceu conosco. E a CETIP que nos comprou era listada, né? E depois fiquei lá mais 7 anos. Então, numa empresa listada, mas por sorte, muito trabalho ainda muito jovem. Uhum. E nós tínhamos comprado uma empresa de rastreamento também de veículos, que foi spin-offada, foi para fora, depois vendemos ela para o GP vendeu depois para Michelin Pneus, Uhum. que também foi um deal muito, muito legal, 2014. E lá em 17 a CETIP, que era listada, foi vendida para a BMF Bovespa, criando a B3, né, que é a bolsa, mas antes tinha a CETIP na renda fixa e a BMF Bovespa em futuros e ações, né, e aí depois juntou isso tudo. E aí foi um deal de 4 bilhões de dólares. O anterior tinha sido 1,3 bilhões de dólares também. Uhum. Então tive a sorte, a chance de participar, né, desses grandes M&As e acabei me apaixonando muito por esse tema de M&A, sabe, porque aí teve algumas aquisições que a gente fez também ao longo do caminho, então gostei muito desse tema de crescer, que a gente chama de inorgânico, né, Uhum. inorganicamente por aquisições, tanto no buy side e depois fazendo essas fusões no sell side. E depois da B3, comecei a investir com o Reinaldo e mais alguns executivos que saíram. Investi em fintech e a gente voltou para o empreendedorismo, né, e estou com o mercado Bitcoin desde 2017. Que legal. Então, uma carreira aí como executivo, como empreendedor, como investidor, com negócios de valores altos aí de bilhões. Então, uma experiência, te dá uma experiência como executivo, como empreendedor muito grande, né? Foi um período muito intenso. Não, e isso, você foi forjado em experiências que exigiam o máximo ali, o melhor de você ali para você colocar para fora ali.
Esses 3 M&As foram em 10 anos, 10 numa anos. janela de 10 anos. Um pouquinho menos até. Uma carga intensa. Eu já acompanho alguns, assim, com alguns clientes, e eu sei o quanto isso exige da gente, né, para você conseguir fazer o melhor ali pro deal, né? Esse deal, quando aparece a janela, acho que eu não vi nada que tenha uma carga de trabalho assim maior, né, do que ou você empreender algo do zero, né, que tem que construir tudo, mas Sim. em companhia do que um M&A, né? É o máximo. É o máximo, Sem dúvida. porque tem uma janela, né, para fechar dentro daquela janela, é um trabalho infinito. Isso aí porque na Upskill a gente mentora líderes, a gente apoia líderes que estão nesses processos, tanto de M&As ou quanto de crescimento acelerado, e a gente sabe o quanto que isso exige do melhor das competências, da capacidade daquele líder, né? E aí, falando nisso já, Roberto, você tem um currículo impressionante, com experiência como executivo em várias empresas listadas, deals grandes, são números que impressionam. Mas por trás ali tem uma pessoa, tem um líder. E aí eu queria saber, nessa sua trajetória de experiências fantásticas nesses últimos anos, o que você considera as suas maiores qualidades como executivo, como líder, como pessoa, como profissional? É sempre difícil, né, fazer essa escolha do adjetivo. das melhores, né, qualificar, porque acho que você precisa de tanta coisa para ser um bom líder, assim, de fato. Mas acho que um pouco de característica pessoal minha é muita curiosidade, uma curiosidade inata, assim, de estudar coisa nova, de tentar, e uma inquietude com aquilo que a gente está fazendo, assim, eu tô querendo sempre fazer mais, crescer, porque eu acredito que o crescimento, ele abre muita oportunidade e você só retém talento se estiver crescendo, né? Se estiver de lado, a pessoa olha ali, só vou ser promovido quando meu chefe sair. E assim, quando a gente comprou a Sascar, o meu controller aqui, que era muito bom, estava embaixo do CFO, foi lá para Sascar ser o CFO, né? Então teve uma promoção na diagonal, porque a gente fez o M&A e criou aquela oportunidade. Se não tivesse, talvez eu tivesse perdido ele, porque ele já estava maduro para ser, né, um diretor financeiro. Então acho que o crescimento ele gera, né, esse tipo de movimentação saudável ali. Então eu gosto muito desse tema de crescimento e sempre de fazer um pouco mais do que foi pedido, sabe? Eu acho que isso entrega um prêmio muito grande para quem faz isso e se destaca, mas talvez não é um pouco mais do que foi pedido, é bastante mais do que foi pedido, né? E aí você consegue acelerar um pouco a tua trajetória. E acho que no lado mais de trato, assim, é empatia, sabe? Acho que empatia é um negócio que tá faltando. Acho que sempre faltou, mas acho que com a gente indo muito pro digital, acho que o nível de empatia tá caindo e aí você não consegue identificar, né, o que teu time tá passando, o que teu cliente tá passando, o que teu investidor tá querendo. Então acho que empatia é um negócio que eu gosto de trocar ideia sobre, sabe? E entender qual que é o nível saudável de empatia, de truculência, né? De arrogância, de humildade, como é que você se equilibra, né? No meio disso e essa tudo. informação humana, ela te dá muito mais segurança para tomar decisões, para saber até onde dá para expandir a relação. Ela é muito poderosa e as pessoas usam pouco essa competência. E em M&A é crucial isso, né? Porque você está comprando a empresa de alguém, né? Às vezes é a empresa que o pai daquela pessoa fundou. Então tem ali todo um arranjo que você precisa entender. A pessoa está vendendo a empresa, está entregando o filho dela para você, né? E às vezes tem 3 competidores naquela aquisição. E o preço é parecido. Para quem que ela vai vender? Para você ou para um outro, né? Então acho que na mesa negociando, mesmo em investimento em startup, às vezes está sobrando capital naquela rodada. Quem que o empreendedor vai pegar o cheque de quem? De quem? Né? E aí eu acho que empatia ajuda muito para você entender se tem fit, né, do que você quer entregar com o que a outra pessoa tá buscando. E aí eu acho que isso é uma fórmula meio que se repete, né? Seja numa relação de chefe subordinado, investidor investida, de venda e um M&A de compra. Quanto que
quanto que esse comprador está disposto a pagar pela minha empresa. Acho que essa é a pergunta mais difícil. Não é quanto que ela vale. O quanto que você está disposto a pagar, quanto que para você vale, né? Quanto que eu estou disposto a vender, quanto que ele está disposto a pagar, né? O prêmio tá nisso, né? E não na planilha Sim. do fluxo descontado. E aí uma habilidade humana, como a empatia, ela tem um valor assim, vamos dizer, quase que ela consegue gerar valor, né, em dinheiro de uma forma muito interessante. Mas não se ensina, né? Você não aprende empatia na escola. E eu acho que está cada vez mais difícil você entender a importância dessas habilidades humanas, a empatia é uma delas, né? E acho que a AI vem deixar essa tarefa um pouco mais difícil, né? Porque você recebe um material, está cada vez mais difícil saber, né? Foi feito pela pessoa, foi feito por AI, e se ela usou bem a AI é legal, né? Porque é um bom sinal que ela sabe usar, mas acho que você vai ter que fazer ainda um double down para descobrir, né, quem é a pessoa, o que ela sabe, ou o quanto ela sabe usar a AI, né, e como que o AI vai se misturar com a... Sim. E eu acho que pessoa. quem souber usar mais essas qualidades humanas, eu acho que vai se destacar cada vez mais. Né? O que você falou assim, é saber usar também a IA para favorecer essa habilidade humana. Estou vendo um podcast, eles perguntaram pro Elon Musk, né, aquele negócio, essa discussão que está agora, né, os meus filhos estão em high school, vão para a faculdade daqui a pouco, né, pô, precisa fazer faculdade, agora que tem AI não precisa, e eles, cara, vai estudar psicologia, vai estudar física, para entender um pouco como o mundo e as pessoas funcionam, né, porque o conhecimento mais técnico, ele vai estar mais disponível, mas esses temas de como que o mundo funciona continuam sendo válidos, né, e relacionamento, né. Meu filho foi fazer um summer, não esse agora, o último summer que ele foi fazer, a gente olhou, tinha 200 opções de curso. E a gente ficou fazendo um narrow down, assim, de o que a AI não vai matar, né. E aí chegamos em public speaking. E ele foi fazer porque, cara, public speaking é teu, né. Você sabe falar, não sabe, consegue comunicar a tua ideia, não consegue, e acabamos escolhendo isso, né, que é esse skill, acho que um pouco, esses soft skills, acho que, como você falou, vão ter mais valor daqui para frente. A parte técnica, ela fica mais nivelada, né, quando você tem alguém que sabe tudo e que consegue te dar o suporte a qualquer instante. Acho que você conseguir lidar com aquela informação vai ser o grande diferencial profissional, né? E as gerações também, né? Acho que o conflito geracional, a empatia também ajuda nisso. Sim, bastante. Você tocou em 2 pontos onde a gente no dia a dia, pela upskill, a gente trabalha muito. Tanto em M&As, e você falou, nossa, a empatia ela é crucial para ajudar o entendimento de como as pessoas funcionam, tanto antes do deal, durante o deal e depois o negócio estiver fechado. E conflitos geracionais. Hoje você vê líderes mais maduros, cuidando de pessoas, liderando pessoas muito jovens que têm outros valores, funcionam de uma outra forma e às vezes não têm empatia para entender que aquela pessoa funciona, ela funciona daquele jeito. Você só precisa saber ativar ela de uma forma poderosa, né? E você vê muito esse conflito acho que no que nós tínhamos de work hard, né? E hoje as pessoas dando mais valor para um work-life balance, né? Mas eu brinco com o pessoal assim, a demanda, você não controla a demanda, né? A hora que a demanda vem numa janela, você tem que atuar. Então eu acredito mais a gente brinca muito lá de work hard, play hard, né? Que é mesmo na família. A família tem horas que tá tudo bem. E não tá te demandando tanto, é mais ir tocando, né? E tem hora que tem um filho que tá precisando de ajuda. Que exige mais. Teu cônjuge tá precisando de ajuda. Então tem um pico de demanda. Perdeu alguém próximo na família. Você precisa estar mais presente. E aí tem horas que você tá no M&A, você vai estar mais ausente. E aí se você dá azar e cai o M&A, uma super demanda da família, você tá ferrado. Uma coisa pode quebrar. Ferrado. Aí não fecha a conta, né? E aí nessas horas que não fecha a conta, e é importante ter uma família, um cônjuge que te apoia, que entende o momento que você tá passando. E acho que uma coisa que a gente fez sempre muito diferente, assim, que eu não vejo tanta gente fazer, é envolver a família. A gente faz um off-site desses de meio de ano, final de ano. A gente fazia quinta, sexta e sábado até o meio-dia, sábado à tarde, vêm as famílias.
e as famílias ficavam sábado e domingo, a partir do almoço, sabe? Aham. Porque você vê quem é a família da pessoa, quem são os filhos, como que são aquelas relações, os cônjuges se conhecem. Você cria um senso de... Porque, você tá pedindo pra pessoa, às vezes, não aparecer em casa por, por um mês, né? Chegando todo dia 11 da noite, saindo 7 da manhã, trabalhando final de semana. Como que você quer que a família compreenda, né? E isso se eles não sabem, né? Não, O não que... conhecem, não É, sabem o que é. vocês estão fazendo, não sabem o quanto é bom para você aquilo, né? O quanto você cresce fazendo aquele trabalho. O que a gente tá buscando, Uhum. né? E ver que não é só o meu marido que tá fazendo isso, a minha esposa que tá fazendo isso, tem toda essa galera que tá nesse barco, nessa pegada. Então, para nós, acho que isso sempre funcionou bem. Eu tento continuar fazendo isso, incentivando startups que a gente investiu a fazerem isso também, porque não é muito óbvio, né? Não, nem Fica comum. tradicional dizer, não, separa, né? Uma coisa é uma coisa. E eu acho que os dois funcionam, mas eu prefiro do jeito que você está falando, conseguir equilibrar de uma forma inteligente. Assim. E veja que não precisa ser o tempo todo, não são todos os momentos, Uhum. todos os encontros, mas são alguns e são relevantes. Uhum. Né? E se você não fizer nada, aí você deixa um vazio ali que vai ser ocupado por ideias e às vezes, né, cenários que nem existem. Suposições. Então é melhor você lidar com... E você controla mais a narrativa. Sim. Você trouxe duas qualidades suas, que é a curiosidade e crescimento. Né? Além da empatia, mas a curiosidade e crescimento, elas conectam muito com essa geração nova. Então você talvez tenha mais facilidade de entender uma geração nova onde work hard não funciona tão bem. Não é que eles não entendem, eles querem ver valor nesse work hard, querem ver crescimento, querem aprender algo, então tem uma curiosidade. Então talvez você tenha valores muito alinhados com a nova geração, vamos dizer assim. Você tem filhos que estão aí entrando na faculdade, então acho que você está ligado nesse aspecto, né? Então eu queria trabalhar dois assuntos com você. Um desse, como é que você vê esse conflito geracional, dessa uma geração mais nova, que tem valores diferentes do work hard da década de 80, com um mundo constante mudança, com a IA chegando loucamente aí, bagunçando tudo. Como é que você vê esse cenário nas empresas? Eu acho que você tem um desafio um pouco maior de... Não é um desafio, acho que tem que gastar um pouco mais de energia explicando para onde está indo e o quão grande é o negócio que você está querendo construir. Uhum. E antes era um pouco mais... Faz. E a pessoa fazia. Lá em Santa Catarina a gente tinha uma educação muito dura, assim, meio germânica de... Eu lembro da minha mãe falando, sabe, trabalho, estudo, lazer. Uhum. Nossa, Nessa ordem. Nessa ordem, né? Você trabalha, depois você estuda e já começa, às vezes, por uma inversão muito forte de estudo, né? Colocar o estudo antes do trabalho. E o trabalho tem a prática, né? Que o estudo não tem, acho que os dois juntos potencializam. Então, acho que tem um esforço maior, mas eu vejo ali no MB a galera jovem trabalhando muito duro. Então, acho que tem um pouquinho de folclore também. Claro que sempre vai ter casos e pessoas no extremo do 9 to 5 e é isso. Uhum. E a gente explica esse tema, eu tento explicar esse tema de que a demanda ela oscila, né? E aí a gente tenta ser muito flexível no time off também, de quando você precisa de um time off é quando mais você devia sair. E não, então não fica controlando férias, não, você tem que pegar X dias de férias. Então a gente tenta ser muito flexível também em quando a pessoa precisa estar off. E às vezes ela precisa estar off em setembro, não em dezembro, não em julho. A pessoa que tem filho tem que sair em julho porque é quando tem as férias de aula, né? Então acho que essa flexibilidade ela ajuda. O que eu tento explicar é que assim, a lei do risco, esforço e retorno, que é física, né? Isso não muda, assim. Normalmente, quanto maior o esforço, ou se você quer um resultado extraordinário, você precisa de um esforço extraordinário. Isso normalmente não é fácil, não é no easy going que talvez você vai chegar no mesmo resultado. Um ano depois, 2, 3, ou o teu concorrente vai fazer antes. Mais rápido que você.
porque tá tudo muito rápido hoje, né? E acho que a AI muda muito essa dinâmica também de quanto tempo eu consigo entregar uma tarefa. Antes a gente fazia muito dummy work, né? Uhum. Muito tempo de planilha. As horas de Excel eram ridículas, né? Assim, e hoje, cara, você pede para ele fazer a planilha. É outra velocidade de entrega. É outra velocidade. Então acho que essa adaptação de quem vai saber usar mais a ferramenta, ser mais aquele negócio que falava de eficiência e eficácia, né? Que trabalhou 8 horas, foi eficiente, mas não foi eficaz. Acho que agora isso está mais não dá mais. Acho que a quantidade de horas agora ela tá mais relativa. Antes não. Antes, como era tudo dummy, quem fazia 12 horas, se era uma pessoa que tinha energia para isso, né, e não estava ali se arrastando, ela produzia mais do que a pessoa de 8. Acho que hoje não é mais verdade isso. Interessante você comentar sobre essa lei de esforço, né? E quanto você investe de esforço, quanto você vai ter de resultado. Porque a gente vê muita gente nova querendo muito resultado rápido sem tanto esforço, mas sem saber usar IA direito para acelerar essa demanda, criar essa velocidade, né? O work smart, mas eu acho que pode se trabalhar usando tecnologias que aceleram, né, o teu resultado, mas você vai precisar investir um tempo aprendendo, dominando aquilo, não é simplesmente assenta ali e faz, não, tem toda uma educação, né? E se você tem um full-time job, você vai ter que aprender à noite e Uhum. no final de semana para fazer esse catch-up, né? Eu gostei que você falou um pouco sobre um pouco do folclore, que a geração nova não faz work hard. Eu acho que falta, às vezes, um grande motivo, sabe? Um engajamento, um motivo para fazer aquilo. Eu brinco que a geração nova, às vezes, não faz direito porque não tem líder que inspira direito. Ela não consegue ver referências, ela não consegue se ver ali em alguns exemplos de liderança, com algumas, não vou dizer falhas, né? Mas com alguns gaps, e aí acaba não engajando. Hoje a gente trabalha muito aprimorando líderes para que eles sirvam de referências para essa geração nova que quer trabalhar de verdade, mas trabalhar de forma inteligente, investir tempo em algum lugar onde ela percebe crescimento, né? Então isso tem muito espaço. Acho que uma coisa que não é tanto folclore, que isso eu já me deparei algumas vezes, e aí isso me incomoda, é quando a pessoa quer saber muito exatamente a recompensa que ela vai ter, para daí pegar eu vou fazer esse esforço extraordinário, mas eu quero saber exatamente. E muitas vezes o reconhecimento ou a recompensa, ela é uma consequência do bom trabalho, ou do resultado que aquilo deu, porque às vezes você vai fazer em M&A, às vezes tem isso, a gente trabalha 1 ano e no final o M&A não sai. E aí, cara, todo mundo trabalhou e não tem resultado para ninguém. E às vezes não é culpa de ninguém. O vendedor desistiu de vender. Apareceu um gringo maluco, pagou o dobro, o triplo do que valia o negócio. Então essas coisas fora do controle, isso é do jogo, entendeu? Então eu sempre, na minha jornada, eu tentei assim, cara, eu vou fazer tudo. E aí você falou do líder, né? Às vezes você tá na empresa errada, com o chefe errado, você não vai ter o reconhecimento. Mas isso é outro risco. E aí você tem que escolher se você continua lá ou não. E aí entre large corps e empresas menores, eu sempre preferi também empresas menores, porque eu acho que você tem mais espaço para aparecer. Você mostrar o teu valor dentro de uma empresa de 20 mil pessoas, tem uma jornada ali mais árdua, né? Na empresa menor, você tem acesso, você chega no CEO, você consegue, às vezes, né, ter um caminho mais acelerado. Mas acho que esse tema de, putz, quero saber quando eu vou ser promovido, sabe? Não existe essa resposta, essa é de verdade. Né? Plano de carreira, assim, cara, você vai deixar o plano da tua carreira, você tá pedindo pro RH da sua empresa que tem lá 2.000 pessoas para desenhar o plano da carreira do William e do João e do Pedro e da Maria. Cara, eu acho isso, quando as pessoas pedem isso, eu falo assim, cara, você não devia deixar, né, a tua carreira passivamente. A empresa pode te ajudar, pode te dar um plano de desenvolvimento, claro que pode te ajudar, mas você tem que ir atrás, você tem que fazer essa escolha. você fica uma muleta perfeita, né? E você quer fazer a ladder de, eu vou ser analista júnior,
pleno, sênior, ultra, aí eu vou virar coordenador, júnior, sênior, pleno. Eu lembro que eu ficava medindo, sabe, às vezes eu olhava aqueles rankings de idade, porque eu tô gerente com que idade, né? Porque eu fiz essa, né, Sim, gerente, diretor, e aí você olha lá, né, 30 a 35, aí eu tô com 30, legal, peguei aqui no, né, na parte boa do Edge, né, ou eu tô com 37, então eu já, cara, cheguei aqui tarde, né, como é que eu tô nessa, né, e o que que eu posso fazer para acelerar um pouco esse caminho. Então acho que ter um pouco, não é controle, você nunca tem controle, mas você tentar influenciar o teu caminho. Ser um pouco mais protagonista e não só Isso. deixar a coisa acontecer ali, né? E o protagonista leva pedrada também. Né? Também. Tem o risco, né? Roberto, você investiu muito, você liderou muitas pessoas, com certeza você teve muitos acertos. E eu queria que você trouxesse, assim, qual foi o seu maior acerto nessa trajetória empreendedora, executiva, que você sente que forjou quem você é hoje? O acerto tá sempre na escolha das pessoas com quem você vai trabalhar. Quando você olha para uma startup, assim, tem um ditado lá que se você der um monte de dinheiro para gente ruim, eles vão queimar todo o dinheiro e vão chegar em lugar nenhum. Sim. Se você der um pouco de dinheiro para alguém extraordinário, eles vão fazer algo extraordinário, vão pivotar. Né? Você vê as grandes histórias, né? Do Facebook, do Google, eles não nasceram para ser aquilo que eles foram. Os empreendedores acharam o caminho. Né? Então acho que todos os nossos grandes acertos foram ter apostado nas pessoas certas e aquele que assim, um mês depois você vê assim, caramba, errei feio, assim. Também nas pessoas, né? Então, acho que tá sempre nisso e aí você tem que olhar, acho que a gente olha aspecto de, quando olha time, né? Você olha o aspecto individual e o aspecto do grupo. E viu isso, a Techstars tinha uma metodologia lá que eles olhavam people, sabe? Em diferentes aspectos e você tem que olhar, acho que a qualidade de cada um e se aquele grupo vai funcionar. Performar junto. Quer dizer, você pode ter duas pessoas muito boas, mas juntos elas não vão performar. Eu torço pro Vasco, né? Então a gente teve Romaria de mundo, né? No auge ali, os dois, e não funcionou. Não funcionou, não conseguiram trabalhar juntos. Então, agora se você tem dois que trabalham juntos... Mesmo que não sejam extraordinários, mas juntos eles conseguem fazer uma coisa até maior que eles. Mas se eles forem extraordinários e trabalharem bem juntos, aí é incrível. É melhor ainda. Só que nem sempre funciona. E aí você tem que ir tendo leitura, né, disso. Eu queria ouvir mais um pouquinho sobre pessoas, mas antes eu queria perguntar como você consegue entender que o seu maior acerto foi investir em pessoas, nas pessoas certas, e depois eu quero elaborar um pouquinho mais, mas antes eu queria saber qual foi o seu maior aprendizado, o seu maior erro, assim, aquilo que você hoje pudesse ensinar para um empreendedor ou para um líder, não seguir esse caminho, qual seria? Às vezes a gente se apaixona por uma ideia, né? E aí você tem todos os sinais de que vai dar errado, mas você não quer largar o osso. E porque acho que na nossa cultura latina a gente tem uma coisa mais de culpa, de perda, e não tem o fail fast, né, que o americano faz, e não tem problema nenhum. Aliás, às vezes é um badge, né? Ótimo. Eu já quebrei duas, agora eu vou acertar. Eu vou acertar porque eu já fiz todos os erros, né? Aqui não. Então aqui você vê muito empreendedor, né, com a empresa de lado ali, né, tem um empreendedor que eu vi ele falando assim, já estava tecnicamente quebrado, né, e ele falou, mas o que é tecnicamente quebrado? A gente já estava quebrado, mas ninguém sabia, né? E aí você vai postergando aquilo, né, ou por ego, vaidade, ou porque você acredita, mas ninguém mais acredita, né? Então acho que isso saber o momento de estopar também é uma... E às vezes você pode estopar também errado, né? Você estopa e no mês seguinte... A coisa poder ter decolado. Então acho que isso é bem difícil. Não tem como prever o que vai acontecer. Você vai ter que fazer uma aposta ali. Vai investir o seu melhor, fazer o seu melhor e vamos torcer que a coisa realmente saia de lado e cresça, né? Eu acho que é uma coisa que se fala muito pouco, fala muito assim de sorte, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte e tal. E isso tá um pouco ligado a esforço e
recompensa. e resultado, mas eu acho que tem um elemento de sorte mesmo, que está muito fora do nosso controle. Isso eu vejo as pessoas discutindo pouco, né? Ah, acho que em algumas trocas que eu fiz de caminho, por umas 2 vezes, surgiram ao mesmo tempo 3 opções. Engraçado assim, 3, exatamente 3. Só que tinha uma que era tipo Rio, França e São Paulo, sabe? Então, cara, sul da França pro Rio de Janeiro e negócios totalmente diferentes. E aí depois que você escolhe um caminho, você meio que fica olhando na diagonal o que está acontecendo com aqueles outros negócios que você podia ter ido, né? Cada escolha dessa te colocaria num caminho Muito diferente. muito diferente. E às vezes as propostas, quando elas são óbvias, é bom. Quando elas são parecidas, você acha um inferno, assim, porque, cara, eu fazia prós e contras, né? Excel, Análise de cenários ali. análise de cenário, tentando colocar um pouco de lógica, um pouco de gut feeling, mas no fim das contas, se o resultado é parecido, tá muito fora do teu controle, assim, né? Lembra, a gente tinha um diretor comercial que ele veio e ele disse, cara, não vou ficar. Surgiu esse negócio aqui no Rio, ele foi pro Rio e indicou um amigo dele. 2 anos depois a gente vendeu a empresa e ele também foi pra lá pra vender a empresa. E a de lá não vendeu. Deu errado, sabe? E o amigo dele aqui deu certo, ganhou uma bolada e tal, foi legal pra caramba. E você olhava pros projetos, o dele era mais legal que o nosso. Tanto que ele foi pra lá. E não deu certo. Então, pra mim, acho que um pouco de mistério da vida é esse tema né, tem muita coisa fora do... A gente pode chamar de sorte, mas são variáveis que não estão no nosso controle. Então, assim, você fez uma escolha e aí você tem que sustentar aquela escolha, porque pode te levar longe, pode te levar ali no morninho durante muito tempo, né? E acho que o tema do gut feeling também, né? Se você caramba, deu errado, sair rápido, né? Ou fica ali 1 ano tentando, 2 anos tentando. Então acho que esse tipo de decisão, ela é sempre... Eu lembro que uma vez eu estava na consultoria ainda e um cliente da Dinamarca me convidou para ser controller, né? Eu ia sair da consultoria e eu aceitei. É uma empresa que eu adorava, tal, eu ia viajar para Dinamarca de tempos em tempos e tal. E aí no dia que eu ia falar com o meu sócio, não, ó, vou ter que ir para lá e tal. Naquela manhã, o meu contato lá da Dinamarca ligou e disse assim, cara, você já comunicou? Eu disse, não. Então a gente recebeu hoje, a gente vai fechar a operação do Brasil. Assim, foi no dia, entendeu? Então tem muita coisa que não foi mérito meu, entendeu? Foi circunstancial ali. Mas não tem jeito, você acaba chegando onde você chegou porque você foi levado ali, você foi aproveitando oportunidades, fazendo boas escolhas, errando eventualmente, aprendendo para não errar depois de uma forma até mais grave, vamos dizer assim. E, Roberto, você nessa trajetória, você liderou muita gente, você trabalhou com muitas equipes, você trabalhou em muitas equipes, com muitas pessoas. O que você considera hoje que é o teu diferencial como líder? Assim, qual que é o teu estilo de liderar? Como que você gera equipes? Como é que você desenvolve, treina outros líderes que estão abaixo de você? Eu acho que colocar perfis diversos é um negócio que dá muito trabalho, né? Porque você coloca perfis diferentes e Um choque, né? em choque, e eu prefiro liderar mais por consenso do que por conflito e do que por top-down. Porque eu acho que o top-down ele é mais rápido e tal, mas você vai perdendo as pessoas porque elas vão sentindo, né, uma perda de autonomia, elas perdem accountability e acho que hoje tá difícil, assim, porque tá tudo mudando muito rápido. A gente tá processando cada vez mais coisas, né? Então com AI agora a gente consegue processar de fato muito mais,
Mas não sei você, eu tô terminando, a minha sensação é que eu tô terminando o dia mais mentalmente mais cansado. Sim, você tem que avaliar tudo que ela tá fazendo, você tem que ajudar a processar aquilo. Porque o processamento vem, às vezes ele vem, claro, Uhum. até mais mastigado e tal, só que até por ter vindo mais fácil, você tira aquilo, só que a quantidade de assuntos eu sinto que tá maior, e E a aí qualidade, você eleva o nível da qualidade de tudo também. como é que a gente vai compensar, porque o nosso cérebro continua igual. Eu brinco que o nosso cérebro tá subdesenvolvido para usar IA. Que eu tenho a mesma sensação. Nunca trabalhei tanto nesses últimos meses, ou anos, vamos dizer assim, que eu acho que o nível de complexidade que a IA nos permitiu lidar aumentou muito. Potencializando muito o acesso, e acho que a nossa necessidade de priorização vai aumentar, porque Uhum. te dá sede de, caramba, agora eu vou ver mais isso e mais isso, e só que aí, de novo, né, a nossa capacidade continua. Não consegue lidar. E isso na liderança é pior ainda, né? Você como líder, como é que você vai ajudar as suas equipes, né, a priorizar isso, a entender o que é importante para o negócio, dar mais trabalho, mais uma complexidade para lidar também. Aí você tem uma capacidade de cobrar mais deles Uhum. e também potencializar esse problema. Sim. Então esse é um negócio que eu tô pensando bastante, como que a gente vai lidar com isso, porque tem os teus liderados, mas aí tem as equipes deles, né, e como que mede ah, esse estresse da máquina, Uhum. né, e como que você faz para descomprimir a máquina. Eu gosto de carro de correr em pista, né, Uhum. e aí é isso, o carro é 9.000 RPMs, mas cara, num carro preparado, você faz lá 6, 7 voltas, vai pro box, esfria, Esfria. faz mais 6, 7 voltas, esfria, né? E como que a gente faz agora que tá tudo 9.000 RPMs? Sempre. Sempre. Eu acho que cada vez mais aquela equação, né, de equilíbrio entre você poder fazer uma recuperação, para aumentar a resiliência, né? Essa semana eu estava dando um workshop sobre resiliência, e é um elemento da física, mas que a gente às vezes não aplica. Um carro você é obrigado a aplicar, senão você funde o motor. E nós nos achamos invencíveis. Eu consigo dar conta. Não vai dar conta. Você vê muita gente queimando o motor aí. E aí todo o que a gente já viu aqui das nossas outras vidas, né, de meditação, de respiratório, tudo isso é uma coisa que também a gente tem pouco na nossa cultura Sim, não é tão valorizado, né? ocidental aqui, né? É deixado de lado como uma coisa, isso é coisa que não tem valor. Tem seu valor, tal como você precisa resfriar o motor, você muitas vezes precisa equilibrar o teu sistema nervoso, senão você vai entrar em pânico, em choque ali. Então você acha que o consenso ele facilita ali no Eu vejo assim, teu nós estilo? tínhamos, no passado a gente tinha blocos de reunião de 1 hora, né? Uhum. Depois a gente reduziu para 30, a gente reduziu para 25 para ter 5. De espaço. E agora eu tô vendo muito bloco de reunião de 15 minutos, né? Que é o tema de você ter micro. Só que são temas sérios em 15 minutos, né? Você age de forma mais assertiva, com mais prioridade, para dar espaço para as pessoas poderem produzir também. Mas se você encher, né, com todas as 15, né, e aí como que você compensa? E acho que esse tema do hobby, né, acho que é outro negócio que eu sempre falo pro time também, assim, você tem que ter algum hobby, pode ser qualquer um, mas que te fecha as tuas abas do Chrome. Uhum. Né, tem que dar um shutdown e aí você volta. Para mim é esporte mais radical. Uma coisa que te coloque lá na incerteza ali. Trilha de moto e correr de carro. Aí, Aquilo te recarrega. na verdade, às vezes é até exaustivo fisicamente, mas ali eu consigo não pensar em No restante. nada mais, nada, zero. E você recupera, você zera aquela parte. Né? Você zera e aí eu sinto que a cabeça funciona melhor. E quem consegue fazer isso correndo, nadando, pode ser qualquer coisa. Mais rápido, mas mais acessível ainda. Tênis, pode ser jogando xadrez, pode ser assistindo filme, sei lá, qualquer coisa que te shut down, acho que Concordo que isso é necessário até para a gente poder processar, né? Hoje você vê uma quantidade de informação que a gente tem num dia, talvez uma pessoa no século passado não teve a vida inteira. Então, assim, nossa cabeça tá sofrendo com essas RTMs altas aí, né? Bacana. Mas por outro lado, acho que assim, para empreender, nunca teve um Melhor momento momento, tão né? incrível
né, tá muito legal, né, de você conseguir prototipar as coisas e estudar as coisas mais rápido, testar mais rápido. Eu brinco que nesses últimos anos eu fiz coisas que eu estava querendo fazer nos últimos 10 anos e não tinha tecnologia ou gente para fazer isso, né? Então tá acelerando bastante. A IA trouxe muita coisa boa e também tá deixando um gap muito interessante que a gente tem aproveitado muito no Upskill, que é de treinar a liderança para conseguir lidar com essas transformações rápidas, com esse crescimento acelerado, com esses perfis de pessoas, porque se todo mundo consegue tecnicamente entregar tudo o que você precisa, quem são as pessoas que você quer trabalhar, né? Hoje você pode escolher, né? As faculdades, eu vi numa capa da revista lá de Harvard, né, que eles falando, né, como selecionar os candidatos com straight A's, aqui com os indianos, chineses, todo mundo chegando com straight A's e com SAT 1.600 máximo, gabaritado. Você tem que olhar o resto, né? E como que olha, então esse resto, então tá muito mais difícil. Eu acho que no momento que a gente consegue atingir o máximo em todas as escalas estão erradas. Estão faltando alguns elementos, algumas variáveis para medir de verdade, para valer a pena, né? Senão não vai funcionar, né? É isso. Ou você vai ter que dar mais peso, né, para os outros. Para as coisas mais humanas, as coisas que você não vai precisar daquela potência intelectual ali, e sim uma potência emocional, vamos dizer assim. Interessante. Na sua jornada, Roberto, você trouxe aí deals gigantescos, liderou equipes diversas em vários países, em várias cidades. Isso gerou muito aprendizado. Atualmente, hoje, no MB, qual que é o seu maior desafio? No MB a gente trabalha com cripto, né, que surgiu em cima de blockchain, então o nosso desafio é reinventar o sistema financeiro, né, como as pessoas lidam com o dinheiro, como que o investimento é mais democratizado, como que a gente quebra a barreira de cross-border, de você investir fora, trazer dinheiro para fora, mandar dinheiro para fora de uma forma mais barata, 24/7. Então é um desafio bastante grande, né? Porque a gente compete com uma indústria rica, consolidada, muito forte, e que por outro lado tem a sua latência também, que deixa esse espaço, e agora tem uma mudança geracional, né? Que a nova geração de pessoas com dinheiro, ela já é muito mais nativa digital, né? Ela nunca vai querer ir em uma agência bancária. Ela nem entende o que é a agência, né? É até confuso, né? Por que precisa de agência? Então a gente está super animado e acho que a AI, de novo, vem potencializar muito isso, porque para chegar numa individualização, né, de qual que é o perfil do William e qual é o design das tuas finanças, né, seja do teu dia a dia e principalmente dos seus investimentos, é muito difícil fazer isso. Normalmente a gente fazia isso com fotografias, né? E não com filme. Filme. E aí acho que a capacidade de AI, né, de monitorar, de processar e de chegar exatamente numa proposta para você, acho que é pegar um pouco do que um cliente private tem com um banker, né, que sabe quem ele é, qual é a família, se ele tem imóveis, se não tem. Se você tem vários imóveis, eu não devia te propor um investimento num fundo imobiliário. Né? Eu estou concentrando o teu risco em algo que você já tem. Já tem risco. Você, hoje, só quem é muito rico tem esse nível, né, de análise. E acho que com AI a gente vai conseguir democratizar muito esse tipo de serviço, de personalização. Isso olhando pro cliente pessoa física, né? E para as empresas é mais acesso a mercado de capitais. O mercado de capitais no Brasil, de crédito, ele é pouco desenvolvido, comparando com outros países. E aí, espaço aí para vocês trabalharem nessa área. Então toda essa parte de crédito, ela tem bastante espaço.
E eu acompanho a MB desde da sua fundação ali de alguns bons anos, conheço os fundadores e vocês já fizeram algumas mudanças, assim, alguns ajustes de direção e super inteligentes, super convenientes, né, para o mercado, para mudança rápida, tanto em cripto quanto em tokenização, etc. Como é que você vê o MB dos próximos anos? O grande desafio nosso é fazer uma solução completa de cross-border, que tenha ativos de investimento, serviços de conta, Uhum. de cartão, mas tokenizando coisas. Tokenizar, então, é o termo que a gente usa, né, de transformar num token um ativo real, que podia ser essa sala aqui e os dividendos que o aluguel dessa sala geram, até um imóvel, né, até você comprar um imóvel de uma forma mais inteligente. Hoje você tem pessoas muita gente, né, com dívida no cartão de crédito e a casa própria não tem um mortgage, né. Uhum. Nos Estados Unidos, o mortgage é o principal, o mais básico, né, do lending e o mais barato, né, e às vezes aqui a pessoa está paga juros altíssimos no cartão de crédito porque está pagando 1% na casa. Podia estar pagando 1% na casa, pagando 12% no cartão, né. Então esse tipo de incoerência, né, é algo que a gente acha que não vai durar isso, né, tem um espaço de mudança e acho que de novo a geração mais nova ela vai entender melhor esse mecanismo. Eu acho que vocês conseguem trazer nesse portfólio, como você trouxe, né, essa combinação de informações e de tecnologias para ajudar essa geração jovem a ser um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, né, na parte financeira, uma área de mercado muito interessante. Né? E esse próprio investimento em equity, né, de startup, se tem uma empresa que você gosta, você poderia investir um valor menor no capital, se tornar sócio dessa empresa. Hoje isso está lá no IPO só, né? Só que o mercado privado ele é enorme, né? E todo o mercado privado não tem acesso, né? Só quem tem acesso são fundos de venture capital e, de novo, grandes fortunas, né? Só quem é cliente private ou ultra high, e mesmo esses não têm tanto acesso. Então nós conseguimos já tokenizar algumas rodadas de startup e levar isso para os clientes em um ticket de 50 mil reais, de 25 mil reais, que ele não consegue investir já numa empresa, né, maior, que já deu certo, saiu do super risco do início da jornada, mas porque vai ali e compra o token fácil. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente pensa em. Nós já tokenizamos royalties de música, por exemplo. Se você é fã, né, de um cantor e você compra um direito dos royalties ou de um portfólio de músicas ou de uma música específica. Então você pensa que qualquer ativo que tenha, né, um fluxo, uma liquidez, um valor, ele poderia ser investível. Veio aqui na cabeça você, ao longo desses últimos anos aí, fazendo M&As, investindo em empresas, conselheiro de algumas empresas, você conseguiu escalar um pouco daquilo que você fez na tua carreira como empreendedor. De investir, mas agora tokenizar para dar mais acesso a outras pessoas também seguirem um caminho parecido, né? E porque eu acredito que o empreendedorismo é talvez uma das melhores soluções para o Brasil, né? Seria, acho que a educação, o primeiro. Mas, enquanto a educação não anda, né? Você pega o caso do Asas, né, lá de Joinville. Nós investimos em 2018, eles faturavam acho que 7 milhões de reais, esse ano vão faturar quase 1 bilhão de reais, mais de 1.000 funcionários, né? Então o quanto o Asas consegue gerar de riqueza concentrada lá em Joinville, e é uma empresa que vai muito longe, né? E aí você sai dessa concentração de riqueza só em São Paulo. Então acho que o dinheiro ele fica muito concentrado em São Paulo, né? Quando você vê esses casos do Eric Santos, que fez a RD lá em Florianópolis, então você começa a ter, né,
esses polos de riqueza, onde trazem desenvolvimento para outras cidades e para mais pessoas. A gente começa, não criar competição, né, mas a gente começa a trazer crescimento e riqueza e cultura e inteligência para outras regiões do Brasil também. Porque o natural é vir tudo para São Paulo. Conveniente, está concentrado. Mas é muito legal quando a gente consegue ver esses casos, né, de sucesso, né, fora de São Paulo, fora das capitais. Roberto, tá muito bom o papo, mas para a gente não se estender tanto, eu queria que você deixasse um conselho, já que você aconselha empreendedores, empresários e já teve uma carreira executiva grande, tá? Foi envolvido em negócios de bilhões. O que você considera que um líder hoje deveria focar, se especializar, se aprimorar para que ele possa ter sucesso no futuro? Não, acho que eu vou ficar com essa janela de AI e de grandes dores que a gente tem para resolver, que antes não dava para resolver. Ou precisava de muito dinheiro, precisava de muita gente, agora você precisa de menos gente. E acho que são problemas que talvez a gente já abandonou, né, já desistiu, e agora, assim, hoje a gente estava vendo fraudes nos precatórios, né? E a gente tinha um projeto lá atrás de criar uma central nacional de registro de precatórios. Todos os precatórios numa base, não tem venda dupla, não tem fraude, não tem transparência. Antes era difícil fazer, agora acho que dá para fazer. Certo? Então acho que esse tipo de grandes projetos que mudam o Brasil de escala, você vai numa loja e sai com um carro financiado. Você vai numa imobiliária, você não sai com a casa financiada. Né? Leva 60 dias, 45 dias, tem perda de negócio nesse meio tempo. Tem custo, né? A burocracia tem um custo alto. Tem um custo alto, né? E você compra uma casa, se financia uma casa hoje como você financiava quando? Nos anos 2000? Sim. Né? Você vai aprovar o teu crédito, você vai tirar as certidões, o processo leva muito tempo, às vezes quando vai ficar pronto, uma certidão venceu, aí você tem que ir lá tirar ela de novo. Então acho que esse tipo de grande ineficiência ainda está aí esperando para ser resolvida. Certo? Então acho que meu grande conselho assim é empreender, porque tem muito espaço. E tem oportunidade, como você trouxe, tem oportunidades em coisas que estão não ultrapassadas, né? Mas que hoje a tecnologia consegue resolver muito fácil. O aluguel era muito ineficiente. O quinto andar veio aí facilitou. Então acho que esse tipo de pegar essas grandes ineficiência / oportunidade, o Brasil é grande, o Brasil é continental. É diferente de Israel, que o pessoal empreende lá sempre para fora. A gente tem um público enorme aqui. Né, tem mercado para testar e para fazer o negócio dar certo. E aí depois acaba virando um defeito que a gente demora para ir para fora, não pensa tanto em ir para fora. Mas a gente tem essa vantagem de estar num país grande e ainda com muita ineficiência, com mão de obra boa, criativa. Acho que agora, de novo, assim, acho que a AI ajuda muito a quem quiser arriscar, né? Quem tiver nos 30 anos. Um pouco bem lembrado. A gente vai com energia para tomar esse risco. Exatamente. Legal. Roberto, muito obrigado pela sua hora aí pra gente bater esse papo. Foi divertido conhecer um pouco mais da tua história, de como você pensa. Eu gosto muito de entender como que o empreendedor pensa. Eu adoro. Eu estava escrevendo ontem, um dos meus hobbies, que você comentou, né? É escrever. Estava escrevendo um assunto sobre armários. Sempre gostei de armários, porque eu gostava de entender cada compartimento que tinha ali numa casa, como as coisas eram organizadas. Na nossa mente, como empreendedor, a gente também tem nossos compartimentos, ou como é que a gente pensa, o que a gente valoriza, o nosso propósito, como é que a gente descomprime ali a tensão. E foi legal conhecer tudo isso de você. Obrigado aí por compartilhar a sua trajetória. E foi um prazer conversar contigo. Obrigado novamente. Muito bom, Ilha. Obrigado. Valeu. Se você que está assistindo a gente tem alguma pergunta para mim ou para o Roberto, só deixar aqui nos comentários, vai ser um maior prazer em responder. Fazendo um agradecimento final aqui para a Companhia do Estágio, que cedeu o estúdio para a gente poder fazer a gravação desse podcast. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Companhia do Estágio, só clicar aqui no QR Code ou sobre o estúdio, tem todas as informações aqui. Obrigado e até o próximo episódio. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.